Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós temos esses 300 docinhos de festas, que é o brigadeiro, o cajuzinho e o beijinho. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já compartilha e já se inscreva no nosso canal. E nós vamos estar fazendo agora o passo a passo para fazer esses 300 docinhos. Bom, pessoal, numa panela grossa, que é ideal para nós fazermos esse tipo de doce, nós vamos iniciar aí com o nosso brigadeiro tradicional. Aí eu estou fazendo duas receitas, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo a quantidade para cada receita, que é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e 3 colheres de chocolate em pó 50%, ou 30 gramas de chocolate em pó 50%. O primeiro passo aí é você dissolver bem esse chocolate no leite condensado, porque vai garantir com que seu brigadeiro fique bem lisinho, tá? Com acabamento bem lisinho e bem cremoso. É muito importante você estar fazendo esse passo, tá certo? Dissolver bem. Depois de bem dissolvido, você vai adicionar aí a sua gordura, que é o creme de leite. E também você vai estar colocando aí também uma colher de manteiga para cada lata de leite condensado. É muito importante porque o seu doce vai ficar mais cremoso, não vai ficar aquele doce com aquele aspecto grudento nem puxento, mas vai ficar super cremoso, vai ficar muito bom o seu doce. Então você mistura aí os 3 ingredientes antes de você ligar o seu fogo e vai misturando até você adquirir a consistência ideal do seu doce, que eu vou mostrar mais à frente aí para você. Então, o ideal é que você não pare de mexer, continue mexendo continuamente para que ele não venha, apesar da panela ser grossa, para que ele não venha grudar no fundo da sua panela, tá? Você utiliza também uma colher de silicone, tá? Que vai facilitar muito aí o seu trabalho. Então, pessoal, depois de alguns minutinhos, tá? Você vai adquirir essa consistência. Ele reduz bastante, tá certo? Reduz bastante e vai ficar nessa consistência aí. Vai cair e vai cair em blocos, em esses montinhos aí que vão ser formados e vai desgrudar aí bem com facilidade aí da sua panela, que dá para você ver o fundo, você passa a sua espátula, ele demora um pouquinho para se misturar. Então, essa é a consistência ideal aí do seu brigadeiro, para que ele fique bem cremoso, certo? E com esse brilho também. Então, é muito importante, né, você tá adicionando a manteiga, né, o creme de leite com no mínimo 17% de gordura, que vai fazer com que o seu doce fique bem cremoso, certo? Vai ficar bem macio por dentro. E olha só o brilho desse brigadeiro. Ficou super brilhoso, super lisinho. E aí eu já desliguei o meu fogo e você pode continuar misturando alguns segundos para que ele fique mais brilhoso ainda e fique aquele brigadeiro bem saboroso, certo? E é importante também você não parar de mexer. Então aí eu coloquei na minha vasilha, coloquei um plástico filme, mas você pode colocar aqueles saquinhos de supermercado também, que nós adquirimos para estar embalando aí os nossos bolos, os nossos doces, que ele também é ideal para nós reservarmos aí os nossos doces. Aí você fecha aí todo o seu doce e deixa ele descansar. O ideal é você deixar de um dia para o outro, porque ele vai ficar com uma consistência maravilhosa. Dá tempo também do seu doce descansar para que você venha trabalhar com tranquilidade. Então aí nós vamos para a nossa próxima receita. Pessoal, então eu estou utilizando a nossa mesma panela porque nós estamos fazendo um trabalho, uma produção. Então, como é um recheio de cajuzinho, você pode estar utilizando a mesma panela para você ter mais produtividade aí na sua produção dos seus doces, certo? Então, nós vamos estar utilizando aí uma lata de leite condensado, a uma medida, uma xícara do nosso amendoim, bem trituradinho, moidinho. Você pode fazer em casa também, né? Torrar, bater ele no seu liquidificador. Vamos misturar bem e vamos utilizar uma colher de chocolate para cada medida. Aí eu estou fazendo 3 receitas. Vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema que eu vou estar utilizando
o, o restante, tá? Você vai misturar bem e para cada lata de leite condensado você vai utilizar em torno de umas 3 a 4 colheres de creme de leite. Vai uma quantidade menor de creme de leite, tá? Aí eu utilizei 200 ml, uma caixinha do nosso creme de leite para as minhas 3 receitas, tá? E esse é um doce que fica pronto mais rapidamente pela quantidade de amendoim e você vai fazer o mesmo passo a passo. Vai misturar todos os ingredientes, misturar até que tudo desgrude aí do fundo da sua panela, tá? É um doce mais rápido de fazer e fica maravilhoso. Não é mesmo, gente? Esse doce aí tem aquele gostinho de infância. Eu lembro que na minha infância, quando a gente era, quando a gente era mais novo, então a gente gostava muito desses doces. Era o brigadeiro, era o cajuzinho e era o beijinho. E o dininho também, né? Mas o dininho era feito de forma diferente que é feito hoje, esse tradicional que nós temos. Mas, gente, esse doce fica maravilhoso, muito gostoso, muito rápido de fazer. Com certeza, se você não fez, coloca aí no seu cardápio, porque é maravilhoso. Então, você misture aí bem. Como eu já disse para você, nossa panela é grossa. Não deixe de misturar, não pare de misturar, até você adquirir aí sua consistência. A consistência é ideal, certo? E se você não tem sua panela mexedora, então você mesmo vai misturando aí os seus doces. Eu também não tenho ainda, mas você vai misturando aí com todo amor, com todo carinho, tá? E vai colocando uma música aí, e escutando e pedindo a Deus para que Ele venha abençoar a sua produção. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse doce, tá? Misture bem, não pare de mexer. E daqui a pouquinho você vai ver o resultado desse doce maravilhoso, certo? Tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, depois de alguns minutinhos, essa é a consistência aí do nosso doce, do nosso cajuzinho, certo? Olha só que maravilhoso. Ele fica pronto, ele é bem rapidinho, tá? Você vai ver aí, já está desgrudando. Esse é o ponto ideal. Não podemos deixar muito tempo para ele não ficar tão duro também, certo? Mas ele é um doce muito maravilhoso, tá? Já tem uma quantidade boa de gordura devido aí ao amendoim também. Então, um doce muito bom de fazer, muito fácil, muito rápido e fica uma delícia, sabe? Coloca aí no seu cardápio, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E agora nós vamos estar reservando aí a nossa vasilha. Eu coloquei o plástico filme ou um outro plástico da sua preferência, tá certo? Você vai estar adicionando aí todo esse doce para que nós venhamos a deixar ele esfriando. Eu gosto de estar embalando ele, deixando ele esfriando em cima de uma pedra que eu tenho de mármore e depois que ele esfriou um pouco eu coloco na geladeira. Eu sempre faço assim com os meus doces. Então nós vamos reservar agora esse docinho para nós passarmos para o próximo. O próximo, gente, é o nosso beijinho. Então eu estou utilizando aí também, tá? Estou utilizando 3 receitas, tá? Então 3 receitas do nosso beijinho. Eu gosto de estar utilizando 100%, 100 gramas, tá, gente? De coco para cada receita. Eu gosto de fazer desse jeito, de colocar uma quantidade maior, porque fica também, gosto também da preferência, né? E também nós vamos estar utilizando aí meia lata de creme de leite aí para cada um dos nossos doces. Ou seja, para especificar melhor para você, é uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco e meia lata de creme de leite. Não esquecendo também a nossa colher de manteiga para cada receita que nós formos fazer. Tá certo? Então nós vamos misturando bem. Eu gosto de uma quantidade a mais de coco, eu acho que fica mais saboroso. Tem pessoas que gostam de utilizar 50 gramas, eu já gosto de utilizar 100 gramas de coco, que eu acho que fica com bastante coco, né? Do jeito que o cliente gosta mesmo. E fica também muito bom esse doce. E aí, pessoal, depois de alguns minutinhos, nós já chegamos aí à consistência ideal do nosso beijinho, do nosso docinho de coco. Essa aí é a consistência ideal do nosso doce. Olha só como ele já adquiriu uma consistência, né, ideal para a gente estar utilizando aí nos nossos doces. Tá fazendo aí os nossos docinhos. Então, depois que você apaga o fogo, você continua aí misturando mais um pouquinho, tá certo? E vai ficar também muito bom esse doce. É um dos doces preferidos também, né? O brigadeiro, o beijinho, o cajuzinho também.
é maravilhoso. Então, aí já está pronto o nosso doce. Nós vamos adicionar agora, deixar no nosso plástico filme, certo? Deixando ele esfriar de um dia para o outro e depois nós vamos estar iniciando aí, né, a confecção aí dos nossos doces. Colocando ele no nosso plástico. Igual eu falei com vocês, eu gosto de deixar ele em cima de uma pedra, esfriando um pouquinho e depois eu coloco ele na geladeira. Pessoal, eu utilizei aí a segunda etapa aí dos nossos doces, uma caixa para doces de 40 por 40. A forminha que eu utilizei é a número 5 e também utilizei essas pétalas que eu acho que dá um destaque muito bonito aí nos nossos doces. Bom, nós vamos aí para o segundo dia, a segunda etapa dos nossos doces. Eu utilizei essa luva, mas eu gosto o ideal é você utilizar aquela outra luva. Mas essa daí foi a que eu tinha, eu utilizei. E você vai observar que lá na frente eu vou tirar ela, porque ela não é adequada para esse tipo de doce, para enrolar esses doces. Pelo menos eu não gosto dessa luva. Tá, então você vai colocar um pouquinho de manteiga aí, tá? Caso você não utilize as luvas, às vezes eu não utilizo, você vai higienizar bem as suas mãos e vai colocar um pouquinho só de manteiga nas mãos, porque se você colocar manteiga em excesso, o doce vai escorregar da sua mão. Então você vai colocar um pouquinho só de manteiga e vai pesar os seus doces, que é a nossa segunda etapa. É muito importante que você tenha uma balança. Auxilia demais os nossos trabalhos aí na confeitaria. Uma balança dessa tem um custo muito barato, em torno de uns R$ 30, e auxilia muito. Vai te auxiliar porque você vai saber, vai fazer o cálculo do valor exato aí dos custos do seu doce. E também você vai estar fazendo a pesagem e vai estar fazendo uma produção padronizada do seu doce, dos seus bolos. Então é muito importante você fazer este investimento, tá certo? Que vai te auxiliar muito aí na sua produção. Então, eu estou fazendo aí, são 11 gramas, tá? Dos doces. Esses docinhos aí, o peso deles é 12 gramas. Então, vou colocar 11 gramas aí. É um serviço mesmo de formiguinha. Então, você tira um dia para você fazer a sua produção de doces. No outro dia, você vai fazer as pesagens e pode deixar armazenado. Que quando o seu cliente pedir, você pode deixar congelado também. Quando o seu cliente pedir, você já tem aí sua produção toda pronta. Eu utilizo aí esses pratinhos de isopor. De isopor, você pesa tudo, pode deixar enroladinho também, coloca um filme plástico e pode congelar. Para você descongelar, você tira ele do congelador e deixa ele abaixo na geladeira ainda até ele descongelar completamente. Depois que ele descongelar, aí você sim vai passar para confecção aí dos seus doces. Você vai enrolar, vai passar aí no seu coco, como eu estou utilizando. Esse coco também que eu utilizei é o coco médio, não é nem aquele coco em flocos, mas também não é aquele coco fininho. Então, aquele coco médio. Então, você passa aí no seu coco, enrola ele, deixa ele bem redondinho, bem bonitinho e depois você já vai colocar aí na sua caixa. Se você deixar prontinho a montagem da sua caixa, você vai ter um serviço, você vai trabalhar por produção e também vai te auxiliar muito na sua produção. Fazer todos os processos e finalizando aí, tá? Você já vai enrolar. Se você conseguir enrolar 2 também, pode. Eu já vi essa técnica na internet. Você pode enrolar ou você também pode enrolar individualmente aí o seu docinho e vai colocando na sua caixa. Tá certo? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? Nessa receita eu utilizei, foram 3 receitas, como eu falei com você. O rendimento foi de 1.280 gramas. Teve uma sobra aí de em torno de umas 170 gramas de doce. Tá certo que eu vou utilizar na minha outra receita. Então é importante você ter sua balança, você calcular e deixar tudo separadinho para você calcular aí os seus custos, para você fazer sua produção padronizada, tá? E aí nós estamos aí finalizando o nosso beijinho, o nosso docinho aí de coco, tá? E daqui a pouquinho nós vamos passar para os nossos outros doces. Então você vai enrolando aí delicadamente cada um dos seus doces.
e vai ficar muito bom, muito maravilhoso também, tá certo? Enrole aí com bastante carinho, passe aí no seu coco, né? As mãos aí com um pouquinho de manteiga para te auxiliar. Esse doce aí é muito fácil, ele não gruda muito, que alguns grudam um pouquinho na nossa mão, mas aí toda vez que isso acontecer, você vai lá, higieniza sua mão, lava sua mão com água, com sabão, que é o mais adequado, com água, com sabão, que muitas pessoas gostam de estar utilizando o álcool. O álcool é bom sim, mas para estar fazendo a maioria dos trabalhos, o ideal é você higienizar com água e sabão, até mesmo pela vigilância sanitária. É muito importante você cumprir esse passo, né? Lavou sua mão, passou água e sabão, você vai estar secando ela bem e depois você vai estar fazendo aí seus trabalhos. Pessoal, vocês também desculpem aí pelo barulho, né? Porque como a gente tem crianças, então vocês já viram, crianças em casa e de férias tem aquele barulhinho mesmo. Mas a gente vai pedindo a Deus para nos abençoar nos nossos trabalhos e dar tudo certo, tá? É a rotina mesmo de nós que somos, que trabalhamos com doces, temos nossos filhos, temos a nossa rotina, a nossa casa, as nossas tarefas. Então a gente tem que se organizar bem, se desdobrar, para que a gente possa cumprir, né? E fazer da melhor forma, entregar o nosso melhor aí para o nosso cliente, nosso melhor trabalho, né, pedindo a Deus para que Ele venha nos abençoar e com certeza a gente vai se organizando e dá tudo certo, tá certo? Então aí nessa caixa, como eu utilizei para vocês, a capacidade dela é para 100 doces. Então nós fazemos aí os nossos doces, armazenamos aí dentro dessa pétalazinha também que eu gosto bastante, essa pétala azul, e eu coloquei uma forminha branca. Então, nós estamos aí já finalizando aí os nossos docinhos, os nossos beijinhos, que é muito bom também, os clientes gostam demais desse doce. Depois do brigadeiro, ele é um dos preferidos, não é mesmo, gente? É o beijinho, ele também, o brigadeiro de ninho também com Nutella, que o pessoal ama também de paixão, tá? Mas os preferidos é o brigadeiro e o beijinho. Então aí o resultado do nosso beijinho. Já deixei tudo pronto, tudo prontinho. E agora nós vamos passar para o nosso segundo doce. Aí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos aí o nosso cajuzinho. Também é um doce bacana. Aí você já pode observar que eu não estou utilizando a minha luva, mas aí eu já estou com a minha mão totalmente higienizada. Esse é um doce que não gruda, né, muito, ele é muito facinho, certo? Porque é mesmo que nós utilizamos aí a nossa gordura, o nosso creme de leite, a nossa margarina, muitas das vezes ele gruda um pouquinho na mão, mas esse doce aí é fantástico, é muito bom. Então aí é um doce também que que o pessoal gosta bastante. Então aí nós estamos fazendo o mesmo passo a passo. Esse docinho também é de 12 gramas. O ideal é nós pesarmos ele com aproximadamente 10 a 11 gramas, tá? Você pesa todos, aí eu já vou colocar ele já na minha açúcar. Eu coloquei um açúcar refinado, tá? Mas muitas pessoas também gostam do açúcar mais grossinho. Eu já prefiro ele no meio, no refinado, tá? Então aí eu já vou colocar ele dentro da minha açúcar, porque ele é muito versátil mesmo, esse doce. Mas você pode pesar eles, colocar na sua bandejinha, tá? Porque eu já ia entregar esse doce, finalizei pela manhã, então eu já fiz dessa forma também, mas você pode estar pesando ele, deixando aí como esses daí estão, minha filha também está me ajudando. Você faz uma bolinha e depois você enrola ele como se fosse uma coxinha, olha só, gente, e joga ali no seu açúcar. Então você vai colocar aí todos eles dessa forma na sua bandejinha, bonitinho, separadinho, pesadinho, vai fazer uma bolinha, depois você enrola ele como se fosse uma coxinha e passa aí no seu açúcar refinado. Ele é muito fácil, muito maravilhoso, igual eu falei para você, como ele tem uma quantidade maior de gordura, então ele é muito fácil, facilita bastante na hora de nós estarmos enrolando. E agora acho que deu para você ver aí da forma que nós enrolamos aí o nosso docinho, certo?
Nós vamos passar aí no açúcar, depois nós vamos colocar na nossa caixa e também nós vamos colocar um pedacinho de amendoim, tá? Para ficar parecido aí com o cajuzinho mesmo. Ele é muito facinho. Aí nós vamos finalizar aí colocando um pedacinho de amendoim. E ele fica aí dessa forma. Enrola aí todos os seus docinhos bonitinhos. Pessoal, esse brigadeiro também, eu fiz 3 receitas. O rendimento dele é ótimo. E para mim aí, né, sobrou aproximadamente 350 gramas. Então, eu vou fazer algumas caixinhas, né, de docinhos, caixinhas da felicidade com os docinhos que sobraram. Então, dá pra gente mesclar aí, fazer uma quantidade de docinhos. Então, o pessoal também gosta muito aí desse docinho, né? O brigadeiro, o cajuzinho, o beijinho. Então, você pode também aí na forminha, ele fica dessa forma. Pessoal, esse é o resultado dos nossos cajuzinhos. Lembrando que a nossa massa rendeu 1.450 gramas. Agora nós estamos aí na nossa parte final, nos nossos brigadeiros, que é a preferência nacional. Já deixei eles pesadinhos, certo? E olha só a consistência dessa massa, gente. Que maravilha, que delícia. Derrete na boca. Ficou muito bom esse brigadeiro, muito pretinho. Muito maravilhoso. Então aí nós estamos com nossos brigadeiros, que eu pesei de 10 até 11 gramas. Às vezes um sai com uma graminha a menos, mas não tem problema. O resultado, no final, ele vai estar pesando 12 gramas, porque nós vamos ainda adicionar no granulado. Então aí você pode adicionar no granulado da sua preferência, tá certo? Tem várias cores diferentes, vários formatos. Tem o granulado de açúcar, tem o granulado também mais nobre. Então, você vai fazer o cálculo de tudo que você está utilizando na sua produção. É aproximadamente 3 gramas de granulado que nós utilizamos. Então, nós vamos enrolar, deixamos enrolado já o nosso brigadeiro pesadinho. E agora nós vamos passar no nosso granulado e vamos dar uma outra boleada. Logo, quando você fizer a sua produção, você pode colocar uma quantidade maior aí dentro do seu granulado. Aí eu estou fazendo apenas uma demonstração para que você possa ver da forma que eu faço, certo? Então, nós vamos enrolar aí todos os nossos granulados, passar aí nos nossos confeitos e vamos enrolar ele novamente para deixar ele bem bonito. E esse aí é o resultado da nossa produção. Eu espero que você goste, que você curta, que você compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe muitíssimo a sua produção. E um beijo e até o próximo vídeo.